Muito bem, estamos oficialmente gravando e agora vamos aqui para a nossa apresentação, tá? Vejam só, o que eu preparei aqui hoje, então, para vocês, para a gente bater esse papo, é o tema periodização do treinamento para o personal trainer, né? Especificamente falando aqui do treinamento personalizado. Então, uma primeira introdução aqui que eu vou falar para vocês, pessoal, Rodrigo, por que que você comentou um pouquinho mais e a gente fechou no personal? Para a gente ficar aqui uma tarde hoje, na verdade, eu imagino que até umas 4 da tarde a gente já esteja fechando tudo, tá? Não daria para abordar tudo sobre questão de periodização do treinamento, porque para o personal é de um jeito, para a gente fazer na academia dá para aplicar algumas coisas, mas tem ali as suas peculiaridades. Por isso que eu preferi falar mesmo a respeito do personal e de algumas opções que a gente tem para o personal, tá? Até porque hoje a gente já tem algumas tendências aí, algumas academias já nem estão mais fornecendo programa de treino para os alunos, né? E fazendo justamente buscar esse tipo de serviço, ok? Por isso que eu vou falar especificamente para o personal trainer. Então, quando eu falo disso aqui, eu sempre gosto de diferenciar um pouquinho, pessoal, o que que é o treino personalizado do que é o treino individualizado, tá? O ideal é a gente ter os dois juntos, mas eles não são a mesma coisa. Eu sempre vou considerar o treino personalizado aquele treino que é um professor dando aula para um aluno. Ali está personalizado. O atendimento personalizado, atendendo uma pessoa por vez. O treino individualizado é aquele treino em que a gente leva em consideração todas as necessidades de cada aluno. Às vezes a gente pode estar atendendo personalizado, mas sem individualizar. Eu já vi isso, provavelmente vocês já viram, aquele personal que dá o mesmo treino para todo mundo, ele tem o treino do dia, né? E às vezes a gente está atendendo 2, 3 alunos no horário, mas cada aluno fazendo o seu treino. Isso é individualizado, porque a gente colocou para as necessidades de cada pessoa, tá? Então aqui eu quero trazer também para vocês essas ferramentas a respeito da periodização para a gente poder falar de personalizar o treino, mas principalmente da gente falar de individualizar o treinamento. E isso é uma dúvida que muito provavelmente vocês terão ao longo dessa aula. Fala, poxa, mas espera aí. Agora, se o Rodrigo está falando de periodização, dá trabalho fazer um planejamento, uma periodização de treino? Sim, dá trabalho fazer. Poxa, mas eu vou ter que montar uma para cada aluno, aí é muita coisa. Na verdade, não. E essa é a nossa estratégia, esse é o pulo do gato que eu quero mostrar para vocês hoje. Que, na verdade, a gente consegue ter alguns programas de treinamento, dependendo do público que você trabalha, você só precisa ter um. Talvez você precise ter dois, e geralmente com isso a gente consegue atender muita gente. E depois, a gente tem esse programa, tá? E aí a gente vai conseguindo fazer pequenos ajustes para atender as necessidades de cada um dos nossos alunos, tá bom? Então vamos lá, ó. Ah, maravilha, tá aí meu contato para vocês. Vou colocar uma caneta laser aqui para a gente conseguir ir marcando algumas coisas, tá? Bom, primeiro para a gente começar a nossa conversa, tá? É, o que significa a gente periodizar o treino? Essa é uma primeira pergunta que a gente tem que responder aqui. Segundo, por que que eu devo periodizar meus treinos? E terceiro, como que a gente vai, então, né, periodizar o treino dos nossos alunos? De cada um dos nossos alunos. Ah, então eu posso entregar um programa periodizado para cada um dos meus alunos? Sim, você pode, e não é algo tão complexo assim. Então vamos responder primeiro essa primeira pergunta, ó. O que significa periodizar o treino? Para isso, eu vou mostrar primeiro um histórico aqui para vocês, tá? Algumas informações aí já meio clássicas que vocês talvez lembrem-se de ter visto na graduação, né? Mas o conceito de periodização já tem milhares de anos. Muita gente fala da Grécia Antiga, mas começou até antes, né? Ó,
romanos, chineses, egípcios, eles usavam na preparação dos militares deles, tá? Na Grécia Antiga veio o uso das tetras. O que que eram as tetras que eles faziam com os atletas ali da Grécia Antiga? Eles faziam 3 dias de treino para um dia de descanso. 4 dias, por isso que essa estrutura se chamava de tetras. Inclusive, eles tinham muito bem definido o que que era treinado no primeiro, no segundo e no terceiro dia, né? E aí a gente pula um grande período histórico aí, né? Passa-se bastante tempo e a ciência da periodização ela vem depois um pouquinho mais forte no pós-Segunda Guerra, né? Se a gente lembrar historicamente, a Segunda Guerra Mundial acaba com 2 bombas atômicas, né? E aí, Estados Unidos tinham bomba atômica, Rússia tinha bomba atômica. É, e aí, e quando todo mundo tinha bomba atômica, eles começaram a perceber e usar o termo destruição mutuamente garantida. Se um lançasse uma bomba, era o fim do planeta, tá? E então eles começaram aquela história da Guerra Fria. Aí vem corrida espacial, vem todas as estratégias de mostrar que o seu modelo de administração do país, o seu sistema econômico, financeiro e político é superior. E aí a União Soviética começou a desenvolver muitos conceitos de treinamento. E isso a gente vê até hoje que, inclusive, quando a gente estuda o treinamento, nós vamos ver que nomes russos ainda são muito prevalentes, né? E a escola russa é uma escola muito importante que trouxe muita coisa da periodização para a gente. Por quê? Eles queriam estabelecer superioridade esportiva nas Olimpíadas. Se eles ganhassem muitas medalhas nas Olimpíadas, significaria o quê? Olha como a população de lá vive bem, tá? E hoje a gente já divide a periodização do treinamento em 3 momentos distintos, né? A chamada sistematização, da origem até 1950. Aí vem principalmente a escola russa ali dos modelos clássicos entre 50 e 70, e o momento atual, que aí vem a partir de 1971, com tudo que a gente tem até hoje da periodização do treinamento, né? Basicamente, pessoal, como é que esses caras começaram na periodização, né? De uma maneira que é também uma maneira da gente organizar conhecimento e que hoje muitos personal trainers usam. Então, esses teóricos da periodização começaram a ver assim, ó, quem se destacou, por exemplo, nas provas de corrida. Então vamos falar com esses corredores. Ó, como é que você treina? O que que você faz? Como que organiza o seu treino? Quantas vezes por semana? Quanto tempo você faz de treino forte? Quanto tempo você faz de treino fraco? E foi fazendo isso com vários atletas. E eles começaram a perceber o que que havia de comum para esses atletas, tá? E começou-se então a fazer uma ciência da periodização de treinamento, tá? Isso hoje a gente tem também, não vou nem falar no meio científico, porque ciência é a nossa organização de conhecimentos, é o conjunto de conhecimentos humanos. Então, isso é uma forma de se fazer ciência. Tanto que tem artigos publicados hoje ainda nessa linha. Tá? A gente vê alguns autores publicando hoje, por exemplo, corredores fundistas, pegando vários corredores fundistas e vendo como é que eles organizam o treino deles para ver o que tem em comum, para ver o que funciona, né? Para separar aqueles atletas que têm um maior sucesso nas modalidades, né? E aos poucos, a gente começou a trazer esse conceito da periodização também para os não atletas. E é isso que nos interessa aqui hoje, porque quando nós estamos falando do trabalho de personal trainer, nós estamos falando da grande maioria das pessoas não atletas, né? Quantos dos nossos alunos são competidores? Ou que jogam futebol, ou que competem em alguma coisa? São poucos, tá? E quando são atletas, em geral, atletas amadores. É esse o público que a gente vai trazer. E aí, uma outra dúvida que sempre vem para a gente, assim, na hora da gente trabalhar isso, e quando eu falo também desses conceitos, poxa, mas isso vale para o não atleta?
Vale. Os conceitos que a gente aprendeu do treinamento vale para o não atleta, tá? Do mesmo jeito que muitas tecnologias são desenvolvidas na Fórmula 1 e depois vêm para o carro de rua, o carro de passeio, muitos conceitos sobre treinamento a gente aprende com atletas e depois a gente pode sim aplicar com pessoas não atletas. E, inclusive, essa é a hora que a gente precisa dominar bem o conhecimento, porque a variação é muito maior. Então, é muito mais gente assim diferente, perfis diferentes. Porque você imagina o seguinte: um indivíduo você trabalha como preparador físico de futebol. O que que você vai fazer? Você vai ter atletas de futebol, né? Que você vai trabalhar daquela equipe, pessoas do mesmo sexo, ou você vai trabalhar com uma equipe masculina ou com uma equipe feminina, e que tem que se preparar para aquilo, e que vivem para aquilo, e que você tem todo aquele calendário de preparação ali dos atletas. Agora, a gente trabalhando aí como personal, a gente sempre tem uma gama muito grande, né? Um escopo muito grande de pessoas. A gente tem pessoas que são doentes, outras que são saudáveis, tem pessoa que tem hipertensão, tem pessoas que têm diabetes, a pessoa que tem uma lesãozinha aqui, outra lá, o objetivo de treino é outro, é o horário que pode treinar, é o que gosta de fazer no final de semana, tudo isso muda. Mas a gente consegue trazer esses conceitos. E isso que é muito importante. A gente começar a trazer alguns conceitos da periodização do treinamento para o personal. E aqui também vem uma coisa muito importante para a gente falar, enquanto eu falo aqui do conceito de periodização. E agora, esse é um ponto aqui fulcral muito importante, pessoal, da nossa conversa de hoje, tá? Por quê? A gente sempre tem que partir do conceito. Porque vem às vezes tem aquela discussão, tal treino é periodizado ou não é? Depende do que nós consideramos ser periodização, tá? Para o Tudor Bompa, também um dos principais nomes do treinamento. Olha só, periodização vem da palavra período, ok? Periodização vem da palavra período. Inclusive, quando a gente fala da periodização, esse não é um termo exclusivo nosso, tá? A nossa é a periodização do treinamento. Lembra quando a gente estudava lá na escola que tinha pré-história, antiguidade, idade média, idade moderna? Isso é periodização da história. Na pedagogia se trabalham com a periodização da infância. Por quê? Está separando em períodos. Periodização da história é separar a história em períodos. Portanto, periodização do treinamento é separar o nosso treino em períodos. Ponto. Como é que eu sei, portanto, se um determinado treino é periodizado ou não? Veja se ele tem períodos, tá? Uma vez aconteceu essa discussão lá no laboratório que eu fazia minhas pesquisas do mestrado e doutorado, lá na UFSCar. Por quê? Era um modelo de treino que estavam fazendo com ratos, tá? Aí os ratos faziam musculação, tinha uma escadinha assim para eles subirem, amarrava o peso no rabinho do rato, né? E o rato subia com o peso amarrado no rabo. Então você tinha uma resistência, era um treinamento resistido ali para os ratos e realmente deixava eles bem mais fortes, tá? Só que eles faziam sempre o mesmo esquema de subida, de progressão do sobrepeso ali que eles colocavam. Eles tinham lá a chamada carga máxima de carregamento, fazia 50, 75, 90, 100% e depois tentava aumentar isso. Aí falaram, esse treino aqui é periodizado. Eu falei, olha, eu não vejo como na hora de escrever os artigos. Nós vamos colocar que foi um treino periodizado para os ratos. Eu falei, gente, não foi, porque não tinha períodos. Porque a primeira semana de treino foi assim, a última foi assim, todas elas no meio também foram essas. Então, por definição, gente, periodização é separar em períodos. Guardem muito bem isso, tá? Porque, inclusive, o conceito que a gente vai ver aqui hoje da periodização é para isso. E por que que eu estou dizendo? Essa informação que eu vou passar para vocês aqui pode, dependendo da literatura que vocês viram, chocar um pouquinho. Por exemplo,
Se vocês lerem lá o livro, na musculação começou-se a trabalhar bastante também com a periodização ondulatória. Então vamos lá, vamos definir um pouquinho desses modelos de periodização para a gente poder discutir isso e ver o que foi importado aí para a musculação e a gente ter esse ponto de partida, tá? Olha só, a periodização lá nas décadas de 50 em diante, um dos que fez a sistematização desses conhecimentos de treino, um dos pais do treinamento é o Matveev. E o Matveev fez o que se chamava de modelo clássico de periodização. Era a preparação dos atletas começando, tá? Em fases de maior volume e menor intensidade, e na medida em que o macrociclo, que o programa de treino ia progredindo, ele ia diminuindo o volume e aumentando a intensidade, ok? Isso é o que nós chamamos de periodização linear ou clássica. Por que linear? Por conta desse aumento linear e gradual, você não saltava de uma vez. Mais ou menos é o que as pessoas começaram a fazer na academia, que começa com aquelas séries de menos peso, mais repetições, então menor intensidade, maior volume, e aos poucos a gente vai tirando repetições, aumentando o peso, portanto, aumentando a intensidade, diminuindo o volume, tá? Então, essa é a periodização linear ou clássica do Matveev, ok? Ah, tem também hoje na musculação, o pessoal usa a linear reversa, fazendo justamente o contrário, mas isso é para alguém que já é treinado, que já está pronto para começar numa intensidade maior e depois vai diminuindo. Para que a gente usa um macrociclo desse, por exemplo? Alguém que sai da hipertrofia e vai para a definição muscular. É onde normalmente se usa. Depois de um tempo, por conta da realidade esportiva, como os calendários de competições vão ficando cada vez maiores, você veja, ó o tempo que dura, por exemplo, um campeonato brasileiro. Aqui no Brasil, os jogadores começam ali, no final de janeiro, eles começam a disputar os estaduais e vão até o começo de dezembro disputando o campeonato nacional, né? Então não dava mais para alguns esportes para se fazer esse modelo linear, ficar tanto tempo construindo um pico de performance. E aí veio o Verkhoshansky, que fazendo então uma crítica a esse modelo clássico do Matveev, tá? Ele construiu o que se chama da periodização em blocos. Então ele pegava blocos e ia construindo algumas adaptações mais específicas em cada um deles. Ambos são modelos de periodização, e inclusive tem autores que colocam até qual é mais adequado para cada tipo de esporte. Mais especificamente para musculação, aí a gente tem um livro aqui que é muito interessante para vocês lerem, tá? Que é a periodização ondulatória, ou também chamada de não linear. Tem um livro do Kramer e do Fleck sobre isso, que chama Otimizando o Treinamento de Força. Se eu não me engano, a versão aqui traduzida em português foi publicada em 2009, tá? Que eles falam então dessa periodização ondulatória. O que significa periodização ondulatória? E que veio então para a musculação, né? Não linear ou ondulatória, tá? Ao invés de você ficar fazendo o mesmo regime de intensidade e volume, eles propõem você fazer alternâncias. E aí tem, por exemplo, ondulatória semanal e ondulatória diária. O que é ondulatória semanal? Cada semana a gente trabalha numa intensidade e volume. Tá? Então, por exemplo, isso foi muito para a literatura científica, para os artigos científicos. Então, eles começaram a comparar, assim, as pessoas treinavam. Um grupo ia treinar periodização linear, ó, treinava um mês fazendo de 12 a 15 repetições, um mês fazendo de 10 a 12 e um mês fazendo de 8 a 10, tá? E aí o grupo da ondulatória mudava isso a cada semana ou a cada sessão de treino. Qual que é a minha crítica a isso? Tá? Na literatura científica da musculação, isso entrou como periodização. Entretanto, cadê os períodos? Ok? Eu não vi macrociclo, eu não vi mesociclo, tá? Tinha talvez microciclo, que era semana de treino, mas não tinha essa definição de períodos, de objetivo de cada período,
tá? Portanto, gente, o conceito que eu estou trazendo aqui de periodização para vocês é um conceito um pouquinho mais amplo do que o que a gente costuma ver ali quando se fala só da musculação, tá? E aí tem um autor brasileiro aqui, o Antônio Carlos Gomes, tá? Em um livro dele ele fala, ó, periodização do processo de treinamento consiste, antes de tudo, em criar um sistema de planos para distintos períodos. Olha como ele vai ao encontro. O Antônio Carlos Gomes é um brasileiro que estudou muito ali na escola russa, né? Então, é preparar isso, tá? A gente preparar distintos períodos, mas olha que interessante. Todos esses períodos perseguem um conjunto de objetivos mutuamente vinculados. Ou seja, eu vou colocar períodos no meu treinamento, mas todos eles vão confluir, eles vão convergir para aquele objetivo que eu tenho lá na frente, ok? E é isso que a gente pode fazer também com os nossos alunos de personal. A gente sempre tem que ter o nosso objetivo em mente, tá? Se a gente não souber, é aquela historinha lá da Alice no País das Maravilhas. Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho te leva lá, tá? Mas a gente precisa, então, saber onde é que nós queremos chegar, tá? Onde que nós queremos chegar com o nosso treinamento. Isso vai ser muito importante. Tudo bem? Então, ó, resumo dessa primeira parte nossa aqui da conversa. O que que é periodização, pessoal? É separar em períodos e ter objetivos de cada período que vão confluir. Bom? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta por enquanto? Ou tudo bem aí? Maravilha, estou seguindo então, tá? Vamos lá. Aqui. Para o seu treino ser periodizado, para você poder dizer então para os seus alunos, apresentar isso, e obviamente isso é uma coisa que vai trazer muito o quê, ó? Valor para o seu trabalho, tá? O seu treinamento deverá ser separado em períodos, que a gente também chama de fases, tá? E com objetivos bem definidos, tá? E os objetivos de cada período devem convergir para o objetivo final do período de planejamento. E aqui, como entrou essa palavrinha objetivo aqui, ó, também nós vamos precisar ter uma conversa bem legal a respeito dela agora, que é, gente, objetivo é quantificável, ok? Ah, o meu objetivo aqui com o meu aluno é aumentar a força. Quanto? É aumentar 10% na força? É 20%? É levantar 100 quilos no supino? É ter um índice de força relativa de tal número, tá? Quanto a gente precisa aumentar, ok? Ah, o meu objetivo é de hipertrofia muscular. Quanto? Você quer aumentar tantos quilos na balança? Você vai fazer um teste. Existem equações hoje, por exemplo, que a gente consegue medir a área transversa de músculo e osso de braço e perna. Então, dá para a gente quantificar o quanto a gente hipertrofia da musculatura dos braços e da perna, tá? E das pernas, ok? É isso que a gente quer? É atingir os sonhados 40 de braço? O que é o seu plano? Ah, eu quero aumentar o VO2 do meu aluno. Para quanto? Onde ele está hoje? Quanto você quer? 5, 10, 20%? Atingir tantos metros que você quer do VO2? Ah, eu quero melhorar minha corrida. Mas melhorar quanto? Ah, é baixar, sabe? Uma coisa é falar assim, eu quero melhorar minha corrida. Outra coisa é dizer assim, ó, eu quero fazer uma prova de 5 quilômetros abaixo de 25 minutos, por exemplo. E isso é um objetivo quantificável, tá? Então, sempre que a gente for estabelecer objetivos de treino, a gente precisa convergir para eles, porém, a gente precisa, ó, definir. Isso significa o objetivo estar bem definido. E lembrando, o que vão ser esses objetivos? Aí depende do público que você trabalha e o que você quer apresentar de resultados do seu trabalho para ele, para o seu público.
tá? Ah, eu quero me tornar um personal, por exemplo, especialista em prescrição do exercício para pessoas com diabetes. Você vai estabelecer diversos objetivos, inclusive no quadro clínico do diabetes, inclusive no controle da glicemia, no valor da hemoglobina glicada. O mesmo aconteceria se você trabalhar com hipertensos, tá? Não, eu quero trabalhar com a parte da hipertrofia. Eu tenho uma amiga personal aqui de Araraquara, hoje, por exemplo, ela passou a trabalhar só de personal para quem gosta de jogar beach tênis. Só está atendendo esse público, tá? E aí? Aí ela estabelece objetivos muito bem definidos para quem quer jogar o beach tênis. Porque a realidade hoje de treinamento, a necessidade, a demanda de treinamento para essa pessoa hoje se torna, então, muito diferente de outras. Porque a gente tem as especificidades do beach tênis. E aí eu já quero deixar uma provocaçãozinha para vocês aí, ó. Não é para vocês pensarem agora, mas uma provocação eu quero que fique uma coisa para vocês pensarem depois, tá? Então é o seguinte, hoje você já tem estabelecido os programas, os objetivos do seu treinamento? Vocês estão estabelecendo os objetivos para cada um dos seus alunos? E para aquele perfil de aluno que você trabalha? Poxa, para o meu aluno da estética, para o meu aluno da hipertrofia, para o meu aluno do emagrecimento, para o meu aluno que joga bola de final de semana, para aquele meu aluno idoso, o que que eu estou estabelecendo de objetivo para ele? Ok? Se você ainda não tiver isso, ó, já é uma coisa que vale a pena você pensar, tá? Depois você pode parar, pensar tranquilamente e você vai estabelecer esses objetivos. No final aqui da aula, eu vou mostrar para vocês uma montagem de macrociclo, tá? Para uma pessoa iniciante. Eu vou trazer um exemplo aqui para colocar mesmo, né? Ilustrar isso aí que eu estou falando com vocês hoje, ok? E aí eu vou mostrar para vocês como é que eu quantifiquei todos esses objetivos. Mas isso é uma coisa interessante que vocês precisam ter. A partir do momento que vocês tiverem isso, essa aqui já é uma ferramenta que vai gerar valor no trabalho de vocês. Leia-se. Tudo que gera valor te permite cobrar mais caro, tá bom? Maravilha. Olha só por que que a gente precisa periodizar o treino para os nossos alunos. Primeiro, depois que a gente tem um programa de treinamento, a gente consegue prescrever treino mais rápido para os nossos clientes. Como que a gente faz isso? Alguns aí já até me conheceram quando eu ainda era sócio lá na Bradon, né? E eu fui um dos que montou os programas de treinamento lá da Bradon. A gente já tinha todo o nosso esqueleto de treinamento, diretrizes de treino para o primeiro mês, até o tempo que a pessoa ia ficar, até entrar numa fase de manutenção. A partir desse momento, a gente só precisava pegar a avaliação e montar o primeiro mesociclo. E depois, a partir do segundo, do jeito que respondeu no segundo, no primeiro, né? Desculpa, a gente já sabe como fazer no segundo, tá? Então a gente consegue estruturar tudo mais rápido a partir disso. No começo, pessoal, é mais difícil. Não vou mentir para vocês, tá? Comecei a periodizar e eu vou patinar um pouquinho, eu vou demorar um pouco mais do que eu demoro se eu não estou periodizando. Depois que a gente pegou o jeito, é mais rápido quando você tem o seu programa de treino. Além disso, com treino periodizado, separado em períodos, a gente garante melhores resultados com o treinamento. E isso é científico, ok? Vários e vários estudos, resultando até em meta-análises, o tipo de estudo mais confiável que a gente tem, tá? Mostrando que, mas se eu não periodizar o treino, vai dar resultado? Vai, mas periodizando vai ter resultados melhores. Além disso, periodização é uma ótima estratégia da gente fazer a fidelização dos nossos clientes. Então, a gente vai reter os nossos clientes por mais tempo. E além disso, tá? Uma parte muito importante da gente saber periodizar o nosso treino é a gente ter um programa base de treino para poder trabalhar. A gente consegue escalar muito mais na nossa carteira de clientes ou alunos, como vocês prefiram chamar,
especialmente em consultoria. Gente, trabalhar em consultoria hoje, trabalhar no online, muita gente começou a trabalhar, principalmente na pandemia, ficou boa nisso, e tem muita gente na nossa área ganhando muito dinheiro com isso. Uma das maneiras da gente conseguir fazer isso é sistematizar o nosso programa de treino. Não dá para você fazer algo completamente diferente para todo mundo que aparecer. O que a gente precisa ter é uma base da nossa prescrição de treino. A partir disso, como a gente consegue montar o treino também mais rápido, a gente consegue montar um treino eficiente, até mais eficiente, para mais pessoas. Então, é uma ferramenta muito boa para a gente, ok? Esses aqui são os 4 principais argumentos para você, como personal trainer, já atual ou futuro, no caso de quem esteja estudando ainda, comece a trabalhar com a periodização do treinamento. Vai montar treino mais rápido para mais gente, vai ter mais clientes e que vão ficar com você por mais tempo e tendo melhores resultados. Ok? Muito bem. Então, como é que a gente periodiza os treinos? Tendo feito essa conversa aí, agora vamos para o tema principal, né? Como é que a gente vai periodizar os treinos dos nossos alunos? E uma pergunta aqui, já acabei dando spoiler antes, né? Preciso de um programa para cada aluno? Não, você não precisa, tá? Por exemplo, ali na Bradon a gente tinha montado o programa de treino que a gente chamava do treino de aptidão física, porque a gente tinha um perfil de aluno que nós procurávamos, que eram pessoas que não gostavam de academia e principalmente pessoas que tinham algum problema, né? Então o nosso programa base era o programa de aptidão física. Diferente dele era só um de reabilitação de joelho e de coluna. E esse programa de aptidão física era utilizado para a gente treinar como diretriz para a gente treinar todo mundo. Basicamente, hoje, no personal, que tipo de aluno a gente vai ter? A gente vai ter aquele aluno que treina, que ele fala que treina só para condicionamento, né? E é engraçado, eu acho, até as pessoas falando assim, é só para o condicionamento. Só? Ó, uma coisa importante para caramba, não é só não, tá? Mas é o aluno que treina sem fins estéticos, de hipertrofia ou emagrecimento. A gente vai ter alunos para esses fins estéticos, de hipertrofia ou emagrecimento, e a gente tem alguns alunos também que fazem preparação específica para os esportes, ok? O programa de aptidão física, ele serve para muita gente. Ele vai servir para o idoso? Vai. Ele vai servir para diabético, para hipertenso, para pneumopata, para cardiopata? Vai servir também. Vai servir para quem não tem nenhum problema de saúde? Vai também. Se você tiver uma base de um programa de aptidão física ou de condicionamento e um programa de estética, você já vai conseguir atender a grande maioria dos seus alunos, tá? Então, a gente vai precisar de um para cada? Não. Nós vamos ter, na verdade, a nossa estruturação do programa de treinamento. E aí vem uma outra dúvida interessante aqui também, que isso tinha aparecido numa conversa minha aqui com o Donaldo. Olha só, o Donaldo uma vez estava começando a montar os programas de treino dele, e ele falou: Nossa, mas ô mestre, eu vou ter que montar então um para aquele iniciante que é totalmente iniciante, outro para aquele que é iniciante ainda, mas já tem uma experiência, e tem aquele outro que era treinava, mas parou, então ele é iniciante, mas ele já tinha treinado, ele está voltando. Eu falei: Não, você não precisa montar assim, pessoal. O que que eu faço com os meus programas de treino periodizado? Olha só. Como eu sei o que é cada período, como eu sei os objetivos de cada período que eu estou construindo, eu monto o meu programa de treino ali, tá? Então, eu costumo trabalhar, por exemplo, tá? Eu gosto de fazer um programa de treino para alunos de condicionamento, geralmente é um programa de 12 meses que eu tenho de base. Mas por que esse programa de 12 meses? Em geral, com 12 meses eu já consigo atingir as metas. E depois? E depois é manutenção. Depois é voltar ao que eu estava fazendo com eles, tá? E para o pessoal de mais avançado, que gosta mesmo de treinar,
Eu montei, por exemplo, para um aplicativo que a gente tinha lá, o Shape App, eu montei 2 anos de treino, 24 meses, e depois os últimos 6 meses ficavam se repetindo, tá? Então eu montei 30 meses de treino. Imagina que eu montei esses 30 meses de treino, tá? E o primeiro mês é para quem nunca treinou na vida. Ó, a pessoa tem zero experiência. Ela vai entrar no mesociclo ou no mês 1. Só que aí chegava alguém que falava assim, ó, esse aluno aqui já é avançado. E agora, ele vai entrar no mês 1? Não. Ele já tem de adaptações do que o meu mês 1, 2, o 3. Ah, o que que eu faço? Eu coloco ele, eu pulo um ano com ele. Ele entra no mesociclo 13, no mês 13. E esse aqui treinou só um pouquinho. Faço a avaliação dele, olho, aí ele pode entrar no mesociclo 6. Então, olha só que interessante. Você pode ter o seu programa de treinamento que se você entender o que você está construindo de adaptação, período a período, lembrando que essa é a palavra mais importante da nossa tarde, né, de hoje, período é a palavra mais importante de hoje. Se você entende o que você está construindo a cada período, você faz uma avaliação e vê o que a pessoa já tem e o que ela não tem, ok? É mais ou menos, vamos fazer uma comparação? Vocês já viram como é que funciona uma escola de inglês? Se você chegar numa escola de inglês, você não vai entrar na primeira turma. Eles fazem uma prova, vê o que você já sabe, o que você ainda não sabe, e falar, ah, tá, você entra nesse nível aqui do nosso método de ensino do inglês. É isso que você vai fazer com os seus treinos. Então, você tem aquele seu programa de treino. Se você tem um perfil de aluno, isso seria o ideal? Sim, seria ótimo. Mas eu sei que é muito difícil a gente construir uma carteira de alunos com um perfil só de aluno, tá? Convenhamos, a gente precisa trabalhar, né? Agora, se você já tem aquele perfil de alunos, né? Você vai ter esse programa de treino, você avalia uma pessoa, vê o que ela tem de experiência de treino. Opa, esse aqui começa no mês 1, esse aqui começa no 3, no 6, no 9, no 12, e daqui vai, tá? Ah, eu posso experimentar, por exemplo, ó, eu vi, pô, pelo que esse cara me fala do treino dele, ele já pode ir lá pular um ano do treino. Aí eu vi que ele não aguentou muito, que ele pode ter valorizado um pouquinho o que ele fazia de treino antes. Volta um pouco com ele, não tem problema. Faz um ajuste aqui, outro lá. Aí depois vem a individualização. São o quê? Os ajustes pontuais, mas a base a gente já tem, tá? Então, para a primeira pergunta respondida, não precisamos de um programa para cada aluno. E por onde eu começo? Essa é outra dúvida que é muito comum, né? Normalmente, como é que a gente acaba organizando, assim, como é que muita gente, principalmente quando sai da faculdade, começa a organizar o período de treino, um programa de treino. E aí, eu vou ter que fazer um meia-culpa como professor agora, universitário de pós-graduação, tá? Porque eu já vi muito isso. Tem muitos, às vezes o professor vai lá, dá uma aula sobre um conceito, ó, eu vou dar uma aula aqui de exercício físico na terceira idade. Aí depois vem um exemplo assim, ó, elabore uma sessão de treino para um idoso. Fala assim, mas espera aí, como elaborar uma sessão de treino? Essa sessão de treino é para quando? É para ele começar agora? É para daqui 6 meses? Então, o próprio jeito que às vezes a gente é ensinado a lidar com a periodização traz um pensamento que fala assim, ó, a gente monta o treino e daí a gente vê onde a gente vai, tá? A periodização do treinamento, ela é feita da maior fração para a menor fração, ok? Por que a gente faz isso? Aqui eu faço uma outra analogia, que é a analogia do GPS. Tá? Hoje a gente usa muito lá o Google Maps ou o Waze, por exemplo, para ir para algum lugar que a gente não sabe, né? Ou às vezes você usa até para o lugar que você sabe, mas pelo menos para ele te avisar onde está o radar, né? Tudo bem, faz parte, tá? Olha só, a primeira coisa que ele te pergunta é onde você quer ir? Qual é o seu destino? Por quê? Olha Alice no País das Maravilhas de novo. Se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho te leva lá, gente. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber com o nosso treino é onde nós vamos chegar. Aquela provocação que eu fiz para vocês agora há pouco, que eu espero que vocês não tenham se esquecido dela.
Quais são os objetivos do seu programa de treino? Quantificáveis, ok? E aí, onde você quer chegar? Ah, tá. Se eu sei onde você quer chegar, se eu sei onde você tá, agora eu traço o melhor caminho entre os dois. Porém, a gente vai ter que pensar primeiro em tudo. Porque se a gente partir da sessão de treino, hoje eu vou fazer com esse meu aluno uma sessão de treino assim, aí depois eu vejo o que eu faço amanhã. Isso é sair dirigindo sem saber onde você quer chegar, sem saber como é que estão as condições da estrada, das vias que você vai pegar, ok? Então a gente sempre vai começar olhando para o todo. E o todo, na periodização do treinamento, é o que nós chamamos de macrociclo. Então, a nossa periodização, ela tem os chamados ciclos. Curiosidade. Ciclos é uma palavra que vem do grego ciclos, com U no final, tá? Que significa algo que se repete, tá? Eles vão se repetindo. E aí nós temos os ciclos da periodização. O macrociclo, macro, maior, grande, que é o nosso planejamento aqui de treinamento. Tá? O mesociclo, normalmente, o nosso mês, microciclo é a nossa semana. Esses são os ciclos. E a gente ainda tem como componentes da nossa periodização ou do nosso planejamento, cada uma da sessão de treino e o menor componente, que são os exercícios que a gente vai colocar naquela sessão de treino, tá? Porém, como é que a gente pensa no nosso treino, gente? Do macro para o meso, do meso para os micros, dos micros para a sessão e da sessão para os exercícios. Nunca vamos começar a pensar nos exercícios, ok? Aquele exercício que eu vou colocar na minha sessão de treino, ele tem que ter uma lógica dentro dessa sessão. Só que essa sessão tem que ter uma lógica dentro do micro, que tem uma lógica dentro do meso e que vai responder a tudo que eu pensei lá no meu macrociclo. Essa é a maneira que a gente vai pensar. Então, onde eu quero chegar lá na frente? A hora que você parar depois, sentar, estabelecer os seus objetivos de treino, é por aí que você vai começar a olhar. Aí você começa a olhar onde a pessoa está hoje e como é que eu vou chegar nesse objetivo aqui. Ok? E claro, já mais um desafio, mais uma provocação para vocês, tá? Como é que a gente vai saber se nós estamos atingindo os objetivos de treino ou não? Avaliação, ok? É só a avaliação que vai mostrar os nossos resultados, tá? Seja, seja qual for o método que você for utilizar de avaliação, você precisa. Então, quando você pensa num objetivo, você tem que ter uma avaliação atrelada. O meu objetivo para a turma de emagrecimento é só o peso. Então tá bom, você só precisa de uma balança. Não, é peso e percentual de gordura. Então você precisa ter um método para quantificar o percentual de gordura antes e depois. E o mesmo método antes e depois, para você conseguir realmente comprovar que teve alguma mudança. Eu quero trabalhar com hipertrofia muscular, só na balança? Ou nos perímetros? Ou você vai usar um ultrassom? Ou vai mandar o seu aluno fazer DEX em algum lugar? Ou seja, você precisa ter essa avaliação também, tá? A gente tem que atrelar objetivos a qual teste a gente vai fazer para comprovar se o objetivo bem definido, numericamente definido, foi cumprido, tá? E a gente sempre vai pensar do macro maior para o micro e para a sessão de exercício. É por isso que eu falo para vocês, né? Quando a gente vê lá na literatura, foi feita aqui uma periodização ondulatória. Eles treinaram durante 12 semanas, aí era assim, ó, tinha essas 3 intensidades diferentes aqui e ia alternando a cada 3 semanas. Eu não vi periodização. Eu só vi dinâmica ondulatória de intensidade e volume. Só. Alguns autores trabalham com o conceito de periodização da musculação assim, tá? Dinâmica ondulatória de intensidade e volume. Teoricamente, se você está mudando a cada semana, você está periodizando. Como eu disse para vocês, eu trabalho com periodização de períodos, tá? Então, eu uso a periodização como períodos, ok? Ah, chegou uma mensagem aqui, Carlos Oliveira, gostaria de falar alguma coisa, Carlos? Eu gostaria
te perguntar, que nem o professor falou do ultrassom, né? Isso, E como eu já tive a oportunidade de ver, professor, não sei se o senhor trabalhava com o Body Metrics, né? Que era o ultrassom. isso, esse mesmo. Assim, para vocês que trabalham com muita pesquisa, seria muito interessante. Para nós que temos nossos estudos, academia, assim, o professor acha que, eu sei que é uma ferramenta excepcional, né? Aham. Mas custo-benefício também para a medida de espessura do músculo para nós. O professor acha que é um bom investimento? Ó, na verdade, Carlos, até hoje só usei e só uso o ultrassom na academia, tá? Esse ultrassom Bodymetrics eu nunca usei em pesquisa. Só Ah, entendi. no dia a dia. Eu uso Entendi. ele no dia a dia mesmo, tá? Lá na academia do Náutico que eu tô coordenando hoje, só tô usando o Bodymetrics. Ah, não, beleza, porque eu confesso que eu tenho uma curiosidade, eu gostaria de, em breve, ter um, sabe? Ainda Aham. desde um investimento um pouco mais alto, né? E não, Mas assim, eu, mas vale a pena. Vale a pena, até se você quiser depois bater um papo comigo, a gente fala até bem especificamente a respeito disso. Mas é uma tá, ferramenta muito interessante porque você tem uma medida direta da espessura muscular. É maravilhoso, entendeu? tá, E já aconteceu, né? Olha só que interessante, e aí vem a importância da gente ter uma boa avaliação no nosso trabalho. Porque já aconteceu assim, de alunos chegarem para mim lá e falar assim: nossa, mas ó, eu fiz um teste aqui, uma bioimpedância, falaram que eu tô perdendo massa muscular. Teve uma aluna que fez exame de urina e tinha uma certa quantidade ali de marcadores de catabolismo proteico na urina dela. De catabolismo proteico. E aí a nutricionista dela falou para ela: olha, você está em catabolismo, você está perdendo massa muscular. Eu falei: mas espera aí, porque ela fez aquele teste de 24 horas. Eu falei: olha, é muito fácil a gente saber se você está perdendo massa muscular. Eu tenho sua última avaliação aqui, eu vou fazer outra com você com ultrassom e nós vamos ver, né? E nesse caso, o que aconteceu? Ela não estava perdendo. Só que ela fez um exame de coleta de urina durante 24 horas e não parou para treinar, para fazer esse exame. Aí você tem o catabolismo do exercício. Ela fazia acho que 11 sessões de treino na semana, porque ela fazia um monte de coisa. Pedalava, pilates, yoga, estava fazendo até atividade circense, mais a musculação. Então era só o catabolismo do exercício. Mas o ultrassom que mostrou, né? eu tenho, desculpa. Imagina, pode falar. Enfrentei assim, ó, algumas discussões até com outros colegas, né, dessas áreas, e tipo assim, chega aqui e fala que tem que treinar mais abdômen, porque aquela balança de impedância Embody, acho que é uma marca também Embody, tá mostrando que o abdômen está fraco de espessura de músculo, embora é porcentagem, né? Não é espessura, Uhum. né? E assim, você está vendo É. claramente que, por exemplo, o reto femoral está fraco, mas você não tem como provar, né? Você não tem como É. mostrar. Você pode comprovar isso. Se você tiver ultrassom, você tem a espessura já direta do reto abdominal, tá? Agora, você pode, por exemplo, fazer um teste de resistência abdominal. Olha, é É, um teste de força ou resistência abdominal e você já vai conseguir comprovar isso, tá? entendi. É, e aí já vai bem ao encontro. É bem legal que você fez essa pergunta mesmo, Carlos, porque vê como vai bem ao encontro do que eu estou dizendo aqui a respeito dos objetivos, né? A gente tem que ter o objetivo do treino e a maneira de quantificar ele. E tem muitas opções de teste hoje que a gente pode fazer, tá? Tá bom. E então, é uma ferramenta boa? É uma ferramenta muito boa. Meus alunos gostam muito quando fazem, ficam assim, quando faz a primeira vez o ultrassom, eles ficam impressionados. Caramba, a gente tem isso aqui na academia, que legal, né? E então o pessoal gosta muito, tá? Mas existem estratégias para você não precisar também ter que fazer todo esse investimento, ok? Obrigado. Imagina. Mais alguém gostaria de aproveitar, já fazer alguma pergunta aí? Ou a gente continua agora? Eu vou detalhar agora para a gente mais aqui desses ciclos da periodização, tá?
Quem quiser pode ir perguntando aí, fique à vontade, ok? Vamos falar um pouquinho deles agora, ó. Macrociclo. O macrociclo é a maior fração da nossa periodização e é o início do nosso planejamento. Início do nosso planejamento no sentido de que, assim, ó, é a primeira coisa em que a gente vai pensar, tá? Normalmente se trabalha, se vocês pegarem a literatura aí do treinamento, normalmente se trabalha com macrociclos de 4, 6 ou 12 meses, ok? Aí, para que eles falam isso, assim, desses tamanhos de macrociclo, tá? Os macrociclos aí de 4 meses geralmente são trabalhados com atletas que precisam ter várias competições no ano. Então, eles precisam ter vários picos de performance, eles não podem pegar para falar assim, ah, eu tenho uma competição alvo aqui que eu quero estar bem nessa aqui, é o que me importa esse ano, né? De 6 meses já para uns 2 picos no ano e de 12 meses de um pico, ok? Isso quando a gente fala até da linear. Para treino personalizado. Pode acontecer assim, ah, mas eu preciso trabalhar com 4, 6 ou 12? Não, você pode fazer macrociclos com outras durações. A gente tem, por exemplo, uma questão no personal, muita gente fecha primeiro ali para conhecer, para experimentar um pacote trimestral, né? Ah, então eu vou montar um macrociclo inteiro de 3 meses? Seria uma opção, não a minha primeira. Ou o que que você pode fazer? Se você já tem ali o seu planejamento, você pega os primeiros 3 meses do planejamento, se a pessoa renovar, ela vai para o mês 4, 5, 6 e daí ela vai para frente, tá? Eu costumo muito trabalhar com, como são não atletas, eu costumo trabalhar com macrociclos de 6 meses, tá? Por que que eu uso isso? Não é que a gente tem que trabalhar com isso, que vocês tenham que ficar só nesses, tá? Mas por que que eu gosto de trabalhar com macrociclos de 6 meses? Primeiro, 6 meses é um tempo que já começa a ser suficiente para a gente perceber mudanças mais significativas, tá? Dá para a gente ter mudanças em menor tempo? Dá sim, tudo bem. Inclusive para a turma que treina para estética, às vezes tem alguns intensificadores de performance aí que ajudam a ter um resultado um pouquinho mais rápido, né? Mas, em geral, 6 meses a gente consegue colocar uma mudança funcional mais importante aí nas pessoas. E por que não 12 meses também? Aí eu vou repetindo esses períodos de 6 meses, porque ciclos se repetem, né? E eu vou construindo aí de 6 em 6 meses um pouquinho mais de adaptação, tá? Por isso que eu gosto desses períodos, desse tempo aí de macrociclo, mas que vocês não precisam se ater a eles, ok? E aí a gente vai colocando na nossa organização, como eu falei para vocês, a gente tem meio que aquela organização linear do treino, né? De 6 em 6 meses eu estou trabalhando nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, que aí você pode chamar de iniciante, intermediário, avançado, como você quiser, tá? Mas aí eu vou colocando, então, a cada 6 meses esse nível, entre aspas, aí do treinamento, ok? E como o nosso macro, que é o planejamento, precisa ter períodos, a gente tem 4, tá? Para não atletas, aqui eu estou trazendo especificamente para não atletas, tá? O primeiro é o chamado período pré-treinamento, ok? O que que é um período pré-treinamento? Ele antecede, desculpa, né, o nosso período de treinamento. Ele ainda não é adaptativo. É o período da gente fazer anamnese, é o período da gente fazer avaliação física, é o período, por exemplo, de uma pessoa que não sabe ainda treinar, ela aprender os movimentos de alguns exercícios, isso é fundamental, tá? E aí os testes que você vai fazer. Ok? Então, esse é o período pré-treinamento, o que a gente também chama de incorporativo, tá? Depois a gente tem um chamado período de treinamento, que a gente divide em fase básica e fase específica. Para você trabalhar com não atletas, você pode fazer uma separação do que é básico e específico, ou você pode fazer um período de treinamento, gente. Dá para trabalhar dos dois jeitos também. E a partir de agora, à medida que eu vou descrevendo aqui, eu vou falar muito isso, ó, dá para fazer desse jeito, de outro, de outro. O que é muito legal porque a periodização ela não engessa o nosso treino. Na verdade, ela abre umas possibilidades bem legais, tá? E uma dúvida muito comum assim da turma é:
Ah, mas o que que é fase básica específica para o não atleta? Ok? A gente tem que pensar assim, ó, quando a gente fala do atleta, tá? O que que é básico e específico? Vamos pensar num jogador de futebol. O específico dele são aqueles movimentos mais próximos do jogo. Então ele tem que fazer acelerações do jeito que ele vai fazer no jogo, tá? Ele precisa fazer mudanças de direção, isso falando só fisicamente, tá? Tem uma distância que ele precisa percorrer, as velocidades que ele corre. Agora, para tudo isso, ele precisa do quê? De uma base, ok? Ele precisa de uma base de força máxima para depois ele transformar isso em força rápida ou potência. Ele precisa de uma base de VO2 máximo para depois ele conseguir percorrer uma grande distância. Então, a fase básica nada mais é do que aquele lastro fisiológico, aquela preparação que a gente vai dar para o que o nosso aluno quer fazer. Geralmente, a gente vai separar bastante em básico e específico para quem? Por exemplo, para aquele nosso aluno que gosta de praticar algum esporte, que gosta de jogar futebol, beach tênis, o basquete dele, ou tênis, ou qualquer outro esporte que seja, tá? Porque aí ele tem que fazer coisas mais específicas do treino dele para se preparar para o jogo. Mas a gente tem que dar uma base antes, de força, de resistência, de flexibilidade. Normalmente a básica fica nisso, tá? Para hipertrofia, eu trabalho aqui hipertrofia com meus alunos. Tá bom. Que métodos você gosta de usar de hipertrofia? O que o seu aluno precisa ter para isso? Tá? Aí você constrói essa base para depois fazer os treinos de hipertrofia mais avançados. Tudo bem? Então, assim, eu gosto de trabalhar com hipertrofia, esses sistemas avançados aqui, ó, gosto de trabalhar com rest pause, gosto de trabalhar com drop set, tá, mas não é simples trabalhar nisso. Não é fácil treinar nisso aí. O que que eu tenho que construir de adaptação para depois eu conseguir fazer um treino de verdade nisso aí? Ok? Então, essa é a nossa divisão entre fase básica e específica. Daqui a pouco tem mais um exemplo disso também, tá? Para ilustrar. E a gente tem o período de manutenção ou estabilização, tá? Manutenção e estabilização no nosso treinamento de não atletas pode ser ou dentro do nosso macrociclo, que a gente fala assim, ó, eu melhoro um pouco, depois eu estabilizo, consolido isso e depois eu vou para mais uma fase, tá? Para não desgastar muito o organismo de uma vez. Ou, imagina só, a gente tem aqueles objetivos do treino. Para o meu aluno que treina para condicionamento, para melhora de saúde dele, olha, eu tenho esses objetivos de força, de VO2, de resistência, de flexibilidade. E quando ele atingiu? Quando ele vai manter, ok? Esse é o período de manutenção. Então, veja que a gente pode ter dentro do nosso macrociclo, ou a gente pode até entrar numa fase meio que perpétua aí de manutenção, quando a gente já se satisfez com os nossos resultados, tá? E a gente tem um período de transição, normalmente as férias dos atletas. Quando que vai ser o período de transição? E é interessante ele vir, tá? Porque, pô, a gente não destreina? Vai destreinar um pouquinho. Só que o nosso corpo precisa também se recuperar, né? Geralmente, o período de transição é quando? Férias dos nossos alunos ou nossa, tá? É, Inclusive, é bom avisar, às vezes, alguns alunos nossos, de personal da academia, eles não sabem disso, mas professor, personal é gente e precisa ter férias também, tá? Eles querem que a gente trabalhe, às vezes, o ano inteiro, rodando o ano. Ó, não, eu tenho meu período aqui de férias, tá? Normalmente, é o perfil para quem trabalha, para quem é, tem dinheiro para pagar um personal, geralmente esse pessoal tira as férias, viaja, tudo mais, né? Eu tenho lá na academia, por exemplo, uma turma que em férias escolares não consegue treinar. Os filhos estão em casa, eu não consigo, fico em casa ali com os filhos, né? Acaba sendo o período de transição aí dessa turma, ok? Então, quando você for montar os períodos do seu treino, você vai trabalhar com esses. Pré-treinamento ou incorporativo, treinamento, dividindo ou não em básico ou específico, do jeito que você quiser, manutenção, estabilização e transição. E cada um desses períodos a gente vai ter objetivos. Eu gosto de chamar os objetivos, tá? Aqui isso é só uma separação minha mesmo. Primordiais, complementares e clínicos. Ok? Os objetivos primordiais são aqueles que dizem respeito às capacidades físicas, tá? E o que que a gente vai trabalhar de capacidade física aqui? O que que eu quero de força, de
resistência, de flexibilidade, de velocidade, das capacidades coordenativas, de ritmo, de equilíbrio, dependendo de quando eu tenho que trabalhar isso, né? Alguns complementares, na verdade, aí os complementares podem entrar algumas capacidades também, né? Por quê? Olha, eu quero trabalhar aqui com o meu aluno, o primordial para ele, por exemplo, é trabalhar hipertrofia muscular, mas eu vi que ele tem uns encurtamentos. Eu vou trabalhar como primordial a hipertrofia aqui com ele, mas ele vai complementar os treinos dele com a flexibilidade. Tem também, por exemplo, para a turma do que gosta de treinar musculação, vem, procura a gente para ficar mais tempo na musculação, mas tem aquele treino aeróbio complementar, tá? E quando a gente for trabalhar nesse aspecto, objetivo clínico, ok? O que que eu quero de objetivo clínico para o meu aluno que tem hipertensão, para o que tem diabetes, para aquela pessoa que tem dor na coluna ou no joelho? Tem que ter objetivo. E objetivo bem definido, tá? Por exemplo, ó, eu quero uma redução de tantos pontos na escala de dor, né? Eu faço um teste do joelho, tá? Ó, qual é a dor que você sente no seu joelho no dia a dia numa escala de 0 a 10? Isso aí é a escala que é chamada de EVA, EVA, escala visual analógica. Ah, minha dor é ali um pouquinho forte, ali é 6. Tá bom. Eu quero esse aluno que daqui tantos meses a dor dele caia para 3, 4, uma dor fraca, tá? Pronto, eu quantifiquei o objetivo. Isso também é Professor fundamental. Oi, pode falar. Quem está falando? Leandro Alvarenga. Ô, Leandro. Opa, tá dando eco aí. Ah, peraí. Cê- é, acho que tem dois equipamentos aí. Isso. Professor, só uma dúvida. Peraí, cadê Ainda o retorno? tá dando retorno. Tem que fechar o outro microfone e o áudio do outro computador aí, ou dispositivo. E agora tá bom. Ainda tá. Tem dois computadores abertos aí? Eu acho que eu vou ter que ir longe para falar. Peraí. Tem que tirar o som de um deles. Vê se agora dá para ouvir. Agora sim, maravilha. Pode falar. Você falou de 3 separações aí nos objetivos da periodização, e eu Aham. não entendi a diferença deles, porque eu nunca tinha ouvido Ah, tá. essa Não, forma. na verdade, assim, é só uma maneira que eu classifico, tá, Leandro? Porque o objetivo é o objetivo, né? E eu só coloco eles assim, quais são os meus principais, quais são aqueles que vão entrar como aspectos complementares. Por que isso? Porque quando a gente faz eu tô acostumado a fazer aquela prescrição de treinamento, eu gosto de trabalhar muito em termos de atividade física. Atividade física guarda-chuvão, não só exercício. Então, atividade física, você tem o exercício físico, que é aquela parte planejada, estruturada, que é a que você vai fazer com ele, tá? Só que você tem atividade física espontânea. Um exemplo, por exemplo, aí nos primordiais eu vou colocar o que eu faço no meu treino. Agora, de complementares, eu gosto de pôr, por exemplo, quanto que os alunos vão trabalhar de atividade física espontânea na semana. Ó, além Legal. daquilo que você treina comigo, eu quero 30 ou 40 ou 50 ou 60 ou quantos minutos forem de caminhada na semana, se é isso que você gosta. Ó, você vai dançar 2 vezes por semana, você vai, porque sabe que eu gosto de trabalhar muito com vínculo afetivo, né? A pessoa tem que fazer o que ela gosta. Melhor exercício é o que a gente gosta. Então eu coloco esse como complementar. Basicamente, o complementar é aquele que não vai fazer comigo dentro da sessão de treino. Entendi. Os primordiais eu estou trabalhando ali, esses aspectos complementares, tá? São aqueles que não são exatamente do treino em si, tá? Que não estão ali Certo. dentro E o da minha clínico estrutura de é treino. o objetivo palpável É o da mudança objetivo, que seja, né? exatamente. Que aí o clínico pode ser do controle de alguma doença, da melhora de dor, o que vai mudar nos exames do seu aluno, tá? Ok? É, Legal, eu não tinha visto essa forma que eu acompanhei os cursos da Brado aí, mas ah, é. essa colocação sua eu não tinha visto ainda. Eu tenho separado assim, montando meus materiais aqui de periodização, achei que ficaria mais fácil de montar. Porque eu até coloco, por exemplo, Leandro, o próprio, a questão assim, imagina que um personal que vai trabalhar com a questão do emagrecimento, tá? É complementar do treinamento a questão do controle nutricional, que não é o personal que vai fazer, mas isso tem que entrar, que ele vai falar, ó,
você vai ter que procurar um nutricionista para fazer isso. Isso é complementar dele, tá? Porque, na verdade, quando a gente fala em preparação esportiva, você tem os chamados aspectos complementares do treinamento, os primários e complementares, né? Tá? Legal. Isso dá para colocar até acompanhamento médico, né? Porque às vezes eu fico meio Pode. perdido sobre aonde eu vou controlar isso do aluno. Se Uhum. eu tenho isso na periodização, eu tenho isso palpável também. Ó, esse aluno está passando por esse médico, tomando essa medicação, ele precisa ir para aquele médico que eu faço um encaminhamento às vezes, só que aí depois eu não lembro de cobrar. É, Então, uma forma de ter o controle. Legal. fica bem legal a gente separar isso mesmo, tá? Show de bola. Entendi. Valeu, Magoso. Maravilha, imagina, de nada. Muito bem, gente. Vejamos então outra parte aqui do nosso planejamento, que é o mesociclo, fração intermediária, tá? Normalmente o mesociclo é o mês de treino. A gente trabalha com 4 semanas, mas ele varia, ok? Dá para a gente ter mesociclo de 1 semana, às vezes é só isso que é necessário, tá? Eu já trabalhei, principalmente no fisiculturismo, tá? Só para deixar claro, fisiculturismo eu só atuei como treinador, nunca como competidor, tá? Não sei, às vezes vocês vão confundir aí, né, e tal, mas só me envolvi como treinador no fisiculturismo, tá? Nunca competi, viu? Chegando até 8 semanas. Normalmente trabalho com 4, tá? E meso, para não atletas, eu uso 5 tipos, ok? O incorporativo, que é daquele período pré-treinamento ou incorporativo, que então é aquele mesociclo que a gente vai pôr o quê? De avaliações, de aprendizado de movimento, né? A preparação que você tem que fazer para começar a treinar, ok? O desenvolvimento, alguns autores, por exemplo, o Stélio Dantas chama de mesociclo básico, tá? O desenvolvimento é o mais comum que a gente vai utilizar. Nele, a gente vai construindo as adaptações dos objetivos. Lembra que a gente separa em períodos e fases, e aí todos eles têm os seus objetivos? É onde a gente vai construir, tá? Normalmente, um mesociclo de desenvolvimento que a gente vai fazer uma carga de treinamento, carga como estímulo total, crescente, colocando um pouquinho mais aí a cada semana, tá? E o de desenvolvimento, a gente tem basicamente 2 opções. Ou só microciclos ordinários, sem dar nenhuma paulada, ou ordinário, a gente dá um choque ali lá para a penúltima semana desse mesociclo, e depois uma semana recuperativa para deixar o organismo se recuperar, como diz o nome. O estabilizador é para aquela fase que a gente quer fazer um pouquinho de estabilização. Ou também no final da fase básica e da fase específica, tá? Quando a gente não quer pegar muito pesado no treino, o que que a gente faz? A gente vem com desenvolvimento e depois a gente estabiliza, deixa o corpo ficar um pouquinho numa boa antes de partir para mais uma etapa aí de construção de adaptações, tá? O choque é o momento da paulada, tá? Então, o choque, a gente pode fazer um mesociclo de choque, a gente fica alternando choque, recuperação, recuperação. Ou, tá? E aí, só para quem gosta de treinar muito, para quem é muito sangue no olho, a gente pode colocar 2 semanas de choque seguidas, ok? Mas, ó, é uma paulada, tá? E transição, que é aquele mesociclo do período de transição. Então vejam que assim, olha como já vai casando muita coisa. O período pré-treinamento incorporativo só tem meso incorporativo, o período de transição só tem de transição. Basicamente, a gente vai trabalhar com desenvolvimento estabilizador e choque. Fazendo isso, a gente constrói uma periodização muito legal, tá? E sempre, nosso mesociclo sempre vai ter objetivo, tá, pessoal? As adaptações guarda muito bem essa informação aqui, ó. As adaptações são construídas no meso, tá? O quanto a gente melhora de alguma coisa é proporcional a quanto a gente treina ela no mesociclo. Eu tenho objetivo de aumento de força. A minha força vai aumentar em proporção a quantas vezes ela foi estimulada nesse mesociclo. Eu tenho objetivo de resistência. A resistência vai aumentar em proporção a quantas vezes ela foi estimulada dentro do meu mesociclo, tá? E aí a gente vai ter sempre assim, 2, no máximo 3 objetivos ali no mesociclo. Aí se eu colocar uns 4 objetivos no meu mesociclo, eu estou treinando tudo e não estou treinando nada, tá?
Então, a gente sempre vai ter. Lembram da definição lá do Antônio Carlos Gomes? Ó, a gente tem os objetivos que vão confluindo lá na frente. É no mesociclo que a gente coloca, tá? E a gente trabalha também no mesociclo com prioridades, tá? A gente sempre vai trabalhar no mesociclo com as prioridades também. O que que é prioritário? O que que eu mais quero nesse mesociclo? E depois desse, tá bom? Tem alguém aqui no chat? Não? Olha lá, o Roberto aqui, ó, competidor de fisiculturismo da Men's aqui, legal. Legal, Roberto. Depois você pode compartilhar um pouquinho de experiência aqui com a gente na hora da gente bater um papo, hein? Vai ser legal. Microciclo, menor fração da periodização. Normalmente o microciclo, gente, é a semana, tá? Com atletas dá para variar em torno de 3 até 10 dias, mas assim, para o personal, a gente trabalha na semana, organização semanal, tá? Microciclo incorporativo é aquele do período incorporativo ou pré-treinamento. Ele não é adaptativo, tá? A gente só tem nesse microciclo que estímulo ainda fraco e não adaptativo, porque a gente está colocando o organismo na realidade de treino, tá? Aqui, olha, ficou como básico, mas na verdade é o que a gente chama de ordinário, tá? Erro de digitação aí, ó, tá? Ó, que bom, ainda pegou na gravação, não dá mais para escapar, não tem mais volta, hein? Aqui, na verdade, seria o ordinário, tá? Ao invés de básico, ok? O estabilizador, vamos fazer isso aqui, ó. Vamos arrumar isso aqui. Opa! Nossa senhora, estou me perdendo aqui. Eu vou arrumar rapidinho aqui para não confundir alguém aí depois. Ok. Maravilha. Agora eu não sei se ainda está compartilhando a tela. Eu acho que não, né? Ok, maravilha. Pessoal, eu vou compartilhar esse material com vocês, tá? Esses slides eu vou mandar para vocês ali no grupo depois. Só vou tirar aquele inicial que tinha as instruções de como colocar o áudio do Zoom, mas para vocês que estão ao vivo, vocês vão receber esse material aqui, tá? O microciclo ordinário já é um microciclo adaptativo, tá? E a gente coloca o estímulo aí que chama de moderado alto, ou seja, a gente vai colocar um estímulo de treinamento. O estabilizador, ele é um estímulo moderado alto, mas não adaptativo. Ele é de manutenção. E manutenção, gente, é muito fácil a gente fazer. Pega essa dica aqui, ó, que é importante. Como é que a gente mantém uma capacidade física? Você tem que manter a intensidade e você só reduz o volume. Como assim, Rodrigo? Imagina que você vem melhorando a sua força, fazendo 3 séries em cada exercício, tá? Aí você faz um teste e você fala, ó, meu nível de força já tá bom. Eu não preciso ficar mais forte do que eu tô agora. Você não aumentou com 3 séries? Você pode fazer, por exemplo, o quê? Mantém a intensidade e faz só 2. Vai ser suficiente para você manter esse nível de força, tá? Eu faço muito isso com alunos da academia quando eles precisam mudar o volume de treino ou que a gente atingiu metas. Faça um teste de força com eles. Opa, a gente bateu suas metas aqui de força. Vamos diminuir um pouquinho agora aqui na musculação. Daqui a um tempo eu faço outro teste para ver se está sendo suficiente. 2 a 3 meses a gente faz esse teste para ver se a manutenção deu certo, tá? É isso que a gente vai fazer no microciclo estabilizador. Então, ele tem ainda uma intensidade que a gente vinha treinando antes, só um pouquinho menos. O choque. Choque é paulada, ok? Choque é a semana mais forte que a gente vai fazer no nosso treino. Por que que a gente faz o microciclo de choque, tá? Para a gente preparar o organismo para cargas mais elevadas que virão para frente. Se você olha assim, ó, um programa de treinamento, fazendo aquele esquema de começar lá do meso 1 e progredindo ali no seu mesociclo, né? Chega um momento que o que você está fazendo de treino ordinário antes era choque, tá? Então, o choque vem para preparar o organismo para isso. E durante o choque, né, normalmente a gente trabalha muito com estímulo e recuperação. Então, o que que é ideal? Quando a gente está em semana ordinária, estabilizadora, a gente faz um treino e até o próximo a gente tem que estar recuperado. Ou no máximo a gente treina 2, 3 dias ali, né? Opa, cansei um pouquinho, agora eu me recupero e depois eu volto. No choque, não. O choque é porrada atrás de porrada.
Por isso, ele sempre vai ter que ser seguido de um microciclo regenerativo ou recuperativo, tá? Inclusive, esse microciclo regenerativo, ele é muito importante para a gente assimilar as adaptações do mesociclo. Por quê? A gente vem construindo no meso, só que a gente está dando estímulo e às vezes não recuperando totalmente. Nessa semana, como recupera, aí o organismo assimila essas adaptações, tá? Um atleta de fisiculturismo que eu tinha, foi muito legal a gente fazer o acompanhamento dele. Na fase de hipertrofia dele, o maior aumento de peso dele era sempre na semana recuperativa, regenerativa, tá? Que aí ele passou a chamar de semana do pump. Ele falou assim, cara, é impressionante. É nessa semana que eu fico muito inchado. Era sempre assim, de 1 quilo a 1,5 quilo que ele aumentava nessa semana. Por quê? Porque era a hora que a gente deixava o organismo dele se recuperar, poupava a energia que ele precisava para fazer a hipertrofia dele, tá? Que para hipertrofia muscular, gente, é competição. O músculo precisa de muita energia para contrair, muita energia para hipertrofiar. A gente não vai conseguir ficar fazendo os dois ao mesmo tempo, não. Vai ter uma hora que você vai ter que dar prioridade ali, gastar menos energia com contração para ter mais energia para hipertrofia, tá? E olha só que interessante. Quando a gente trabalha com o mesociclo, tá? O mesociclo já tem meio que a diretriz dele. O mesoincorporativo só tem microciclo incorporativo. O mesociclo básico de desenvolvimento é tudo ordinário ou ordinário, ordinário, choque recuperativo. O estabilizador, a gente vai trabalhar só microciclo estabilizador e, se você quiser, um ordinário lá no meio. Tá? Mesociclo de choque alterna choque e recuperação. E mesociclo de transição só tem microciclo regenerativo. Então, a gente sabendo encaixar o meso, a gente já tem o micro praticamente definido. E o legal, o mesociclo tem objetivo. Portanto, se você estabeleceu o objetivo da fase do mesociclo, o microciclo já está definido. Quando a gente seleciona o nosso mesociclo, a gente já vai estabelecer que faixa de intensidade a gente vai trabalhar, que volume, que métodos de treino. Então, tudo isso já está feito para o microciclo. E quando eu monto meu planejamento, até onde eu vou com os meus alunos? O meu programa de treino, a minha diretriz geral, vai até o meso, tá? Porque eu tenho as adaptações que eu quero construir em cada etapa, em cada mês, pessoal. E depois? Aí depois, a partir da avaliação, é que eu vou construir os microciclos e sessões de treino. Aí o aluno vai fazer o primeiro meso. Eu vou ver como é que ele vai responder ao primeiro, e aí eu vou montar o segundo. Então, a gente sempre trabalhou desse jeito, tá? Eu sempre trabalho montando o mesociclo e acompanhando, ok? Acompanhando o meu aluno. Se está muito fácil, se está muito difícil, se está muito forte, muito fraco o treino. Opa, está dentro do esperado aqui, maravilha. Depois eu monto o meu próximo mesociclo, ok? Portanto, acabei de falar essa parte aqui, né? Para a gente ter um programa periodizado, o que é legal? Você montar todos os mesociclos. Não precisa montar microciclo ainda. Mesociclo. E depois, a cada mês, você vai fazendo de micro em microciclo. Tá bom? Eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês de uma periodização de 6 meses para uma aluna iniciante. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta antes? Estão com alguma dúvida pairando aí ou tá tudo tranquilo? Silêncio, vou interpretar como tudo tranquilo, maravilha. Mas quem quiser vai podendo perguntar aí, tá? Não fiquem tímidos e tímidas aí, não. Muito bem. Então vamos lá, ó. Mulher de 54 anos, sem experiência prévia em musculação. Durante a vida dela só fez caminhada, mas nunca teve rotina de treino, nem mesmo na caminhada, né? Só de vez em quando saía para dar uma caminhadinha. Nunca gostou de musculação, mas agora entende que está precisando, tá? E procurou academia por indicação médica. Clássico, tá? Não tem nenhuma limitação ortopédica, nenhuma dor, nada, nenhuma restrição de movimento. E tem quadro de síndrome metabólica. Tem controle medicamentoso da pressão, então toma losartana de 50 miligramas. Tem aumento de triglicéridos plasmáticos e circunferência cintura acima de 80. Relata que sente cansaço no dia a dia e tem percebido dificuldade para desempenhar o trabalho. Isso é muito comum de algumas pessoas também,
principalmente na meia-idade, começarem a procurar a gente por isso, né? Falando, nossa, ó, eu tô começando a me sentir assim, muito pesado, muito me arrastando durante o dia, tô cansando muito, chega no final do dia eu já não consigo mais nem trabalhar direito. E fechou um plano semestral. Muito bem. Tá aqui, isso aqui é um início de planejamento dela, ó. Macrociclo. Divisão dele em período, a duração de cada período, os objetivos. Se a gente pegar 6 meses, são 26 semanas, porque 4 semanas certinhas é só o mês de fevereiro, né? Então eu separei para ela o período pré-treinamento incorporativo de 2 semanas. Para fazer o quê? Realização da anamnese, avaliação de perimetrias e composição corporal, aprendizagem dos primeiros exercícios do programa de treino, aprendizagem da maneira de execução dos exercícios, que eu gosto de fazer, ó, postura, amplitude, respiração e velocidade de movimento, tá? São esses 4 aspectos que eu controlo na musculação. Os testes de força, e aí nesse caso o teste de repetições máximas, usando 15 a 20 repetições. Por que essa faixa aqui? Porque ela é iniciante na musculação, ela vai treinar nessa faixa de intensidade aqui principalmente, tá? E cálculo do índice de força máxima relativa, para ver como é que estão os níveis de força dela. Depois, eu separei o período de treinamento dela em básico e específico. Ah, Rodrigo, você nem colocou um período de transição aqui? Não coloquei, porque depois a gente já pode voltar para outro macrociclo sem problema. Ah, dá para fazer 2 sem a transição? Tá, desde que eu não dê uma paulada no final desse macrociclo dela, tá? Ah, e se eu fizer, por exemplo, um período de choque ali, um mesociclo de choque, aí eu tenho que ter um de transição para recuperar. Mas como eu não vou fazer aqui, sem problemas. E aí eu coloquei 16 semanas de básica e 8 de específica. Normalmente, pessoal, quando as pessoas estão começando, a gente tem mais duração de fase básica do que específica, tá? E aos poucos a gente vai igualando isso. O que eu tenho de objetivos da fase básica dela? Melhora da resistência anaeróbia global. Ah, mas o Rodrigo, a gente não tem que quantificar os treinos? Tem. Os objetivos? Tem. Portanto, eu quero que ela realize treinos metabólicos entre 40% e 60% de uma RM em circuito com densidade entre 1 para 1 e 1,5 para 1. Ou seja, o que é esse 1 para 1? O quanto durar a série vai durar o intervalo. O que é 1,5 para 1? O quanto eu tiver de intervalo, a série vai durar 1,5. Então, se a minha série durar 60 segundos ou 1 minuto, meu intervalo só pode ser 40 segundos. Tá? Aumento da resistência muscular localizada. Então, eu quero aumento de 20 a 30% de desempenho no teste de repetições máximas. Correção de eventuais desequilíbrios musculares. Se tiver isso lá na avaliação, eu já preciso corrigir nessas 16 semanas, tá? Olha um aspecto complementar aqui, Leandro, ó. Realização de 50 a 60 minutos de atividade física complementar na semana. Pode ser a caminhada que ela falou que gosta, pode ser dança, alongamento, alguma outra coisa que ela faça para se mexer além dos treinos de musculação, tá? Redução da fadiga no dia a dia, baixar 1 a 2 pontos na escala subjetiva de cansaço. Estabilização do valor da pressão arterial de repouso antes do treino. Ó, todos aqui estão quantificados, tá? E aí eu vou repetir o teste de força na semana 10, porque depois de 8 semanas da fase básica e no final dessa fase, mais 8 semanas. No período específico, o que eu quero com ela? Melhora da força com estímulos tensionais, agora eu já vou para 65% a 85% de uma repetição máxima. E aí eu quero, ó, mas melhorar a força eu quero saber quanto? 10 a 20% em teste tensional. Aumento da resistência muscular localizada em treinos tensionais. Realizar treinos com 1 a 2 repetições na reserva, em densidade de 1 para 1. E só que ela tem que fazer 2 a 3 séries por grupo muscular em circuito, já segmentado, em que eu faço tudo de membro superior, depois tudo de inferior ou o contrário, tá? Mas a questão é assim, ó, na hora de fazer superior faz tudo, na hora de fazer inferior faz tudo, isso é o circuito segmentado.
Aumento de 10 a 20% na área muscular de pernas e braços, isso é o final, então é somando o período básico, tá? Realização de 60 a 100 minutos de atividade física complementar por semana. Baixar mais 1 a 2 pontos na escala de fadiga, porque ela se sente cansada no dia a dia. Nos parâmetros clínicos, ao final da fase específica, eu quero redução de 10 a 20 milímetros na PA sistólica de repouso e de 5 a 10 na PA diastólica de repouso. Isso a gente consegue clinicamente com exercício, tá? Se ela fizer o quê? O treino mais os 60 a 100 minutos. Por isso que eles estão aqui, senão a pressão não baixa, tá? Redução de 10 a 30 miligramas por decilitro dos triglicérides plasmáticos, redução de 2 a 5 centímetros na circunferência de cintura. E aí eu vou repetir teste de força e todas as avaliações antropométricas. Para quê? Para saber se meus objetivos foram cumpridos. E se não conseguir? E se não estiver cumprindo? Pode acontecer? Pode. E aí? Aí é hora da gente recalcular a rota, tá? E como é que fica o macrociclo dela? Olha só. Seriam 7 mesociclos, tá? O primeiro mesociclo é o incorporativo de 2 semanas, para eu fazer todas aquelas avaliações, tá? Então, semanas 1 e 2. Depois, a fase básica dela, ó, vai das semanas 3 até 18. O que eu coloquei aqui de planejamento para ela? 3 macrociclos de desenvolvimento básico e um último estabilizador, para consolidar o que ela fez na fase básica. E depois, uma fase específica com mais 2 mesociclos de 4 semanas. Um de desenvolvimento, um estabilizador, tá? Tô indo bem de leve com ela. Por que que eu tô indo muito de leve? É uma pessoa sedentária que chegou e falou assim, ó, não gosto de musculação. O treino de quem não gosta de musculação não pode ser o mesmo treino de quem gosta de musculação. Para quem não gosta de musculação, qual é o treino que a gente vai fazer? O mínimo do mínimo do mínimo necessário, tá? E é melhor você correr o risco de fazer um pouquinho menos do que o necessário e depois precisar dar uma ajustada. Mas, gente, é sedentária. Nunca fez musculação. Quanto menos treinar dá, mais treinar, viu? Tá? E depois, o que eu ainda teria que fazer com ela? Ó, as prioridades do mesociclo em cada um deles. Em cada mesociclo, quais métodos de treino eu vou utilizar, ok? Quais vão ser minhas faixas de intensidade, volume e densidade? Então, eu vou trabalhar em qual percentual de uma RM? A partir do primeiro desenvolvimento aqui, do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto, do sexto mesociclo dela, tá? E o volume, quantas repetições, quantas séries ela vai fazer? E também colocando esses treinos complementares, né? Que são ali o que é complementar? O que ela vai fazer, principalmente de atividade física espontânea na semana. Ó, eu quero que você esteja fazendo tantos minutos por semana além do meu treino. Ok? Isso aqui, pessoal, é a gente fazer um planejamento de treino. Ok? Muito bom. Fechamos agora aqui, então estou interrompendo a gravação, que aqui vai ser para quem quiser depois revisar a aula, tá?